Podcast EducaPrev, série Alma Previdenciária, com Juliane Penteado. Olá a todos e todas, eu sou a Juliane Penteado, você está aqui nesse canal, o nosso podcast, agora também em videocast, um canal de educação previdenciária, e esta série super especial que a gente criou com todo carinho, que se chama Alma Previdenciária, onde nós trazemos personalidades, pessoas que são do meio do direito previdenciário, que são pessoas que estão na militância há muito tempo e que se destacam no cenário nacional exatamente por serem quem são, né? Então, o que é o propósito nosso aqui, da nossa série, das nossas entrevistas, é trazer para as pessoas que nos seguem o conhecerem quem são essas personalidades, conhecerem essas pessoas que são trazidas aqui por mim, primeiro, porque eu gosto delas. Esse é o primeiro pressuposto. Então, eu gosto dessas pessoas e as admiro. E eu quero muito que as pessoas que me seguem também conheçam essas pessoas. E essa pessoa que eu trouxe hoje aqui é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, porque quem a conhece sabe o que eu estou falando, ela está sempre sorrindo, tem um sorriso assim bem contagiante, que isso também mostra muito a alma de cada um, né? Essa pessoa, ela é uma advogada. Peraí que eu estou abrindo o currículo dela, que o negócio travou bem na hora que eu fui abrir, mas ela é uma advogada, previdenciarista, claro. Peraí que eu vou achar, achei. Proprietária do escritório Rafaela Cosme Advocacia, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o IBDP, professora, especialista em Direito Previdenciário, regimes próprios de Previdência e Direito Constitucional, a nossa querida Rafinha, Rafa Cosme, nossa Rafaela, querida, muito obrigada por você estar aqui, por você ter dedicado o seu tempo. Sei que você está nesse turbilhão de emoções e de atividades e tarefas nessa nova gestão da diretoria, como vice-presidente, em que você participa de verdade, ativamente, juntamente com a Gisele, né? E a gente sabe que a sua competência, seu trabalho é muito importante, você foca muito no seu trabalho, nas suas tarefas. Então, eu sei que você teve que manusear bastante a sua agenda para estar aqui, por isso que eu te agradeço muito, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Não tem como nos chamar de Ju, Não né? A tem, não tem. doutora Juliane Penteado, mas eu acho que entre nós duas, Rafa e Ju é sempre algo muito comum, né? A gente não consegue fugir disso. É uma honra estar aqui, eu estou muito feliz com o convite. Eu acredito que é o primeiro programa dessa natureza que eu participo. E eu gosto muito de falar sobre a vida, de conversar com meus amigos. E ser convidada aqui para um bate-papo com você me deixou muito feliz. No fim de tarde, hoje a gente está aqui gravando no fim de tarde, que me deixa muito alegre. Encerrar o dia com você do meu lado aqui, né, para conversar um pouquinho sobre o IBDP. O ano começa com esse grande presente. Acredito que quem me conhece vê muito do IBDP em mim e o amor que eu tenho pelo Instituto, assim como vê em você. Foi um presente estar aqui. Estamos buscando fazer o melhor pelo associado, buscando trazer mais conhecimento, buscando fazer parte dessa transformação da Previdência Social no Brasil, com propósitos muito firmes, né? E bem certo de onde queremos chegar, para onde queremos ir, né? Do que para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. É isso aí. Então tá, Rafinha, vamos lá. A gente vai falar sobre você. Então, eu começo perguntando que você comece a dizer aí, como é que foi a sua infância? Conta para nós, assim, você nasceu no Rio Grande do Norte, em que cidade exatamente? E conta como que você era quando criancinha, como que você se comunicava, como é que é a sua família? Conta para nós aí, como é que começou essa luz brilhar? Bem, essa é a primeira surpresa, né? Eu não nasci no Rio Grande do Norte. É mesmo? Eu sou cearense e talvez essa minha paixão pelo Ceará, né? Assim, eu nasci no Ceará. Meus pais, meu pai trabalhador rural, na década de 80, o Nordeste vivia ali por volta de 80 e 79, 80, vivia um momento muito difícil, né?
período de estiagem, tudo isso. E meu pai casou com minha mãe muito jovem, primeiro namorado da minha mãe tinha 17 anos quando casou com ele, e três filhas. Então, eles foram morar no Ceará, em Maranguape, na cidade de Maranguape, para buscar trabalho. Meu pai foi trabalhar numa fazenda e no ano de 1981 eu nasci em Fortaleza. Minha mãe começou a fazer a Universidade de Fortaleza de Pedagogia e meu pai viu a necessidade também de mudar para um centro maior, né, em razão dos estudos dela. E ela fazia Unifor lá. Meu pai sempre ele falava que antes ele ia toda noite, andava 70 quilômetros e voltava para deixar ela na universidade. E uma das coisas bem interessantes que ela sempre conta do meu parto, eu sou muito católica, para quem me conhece sabe bem disso, quem não me conhece vai ficar sabendo. E minha mãe fala que quando estava indo para a maternidade, foi no momento que havia uma visita do Papa João Paulo II no Brasil, e ele passou naquele momento e levantou a mão, abençoando todos os que estavam passando na via, né? E ela fala muito desse momento, assim, do meu nascimento. E nasci em Fortaleza, fiquei lá até mais ou menos os 4 anos de idade, quando meus pais decidem voltar para o Rio Grande do Norte. E aí, já éramos 4 filhas, minha mãe decidiu ter um outro filho, adotou um irmão, que foi um presente, assim, para a gente, né? Ela queria ter um filho homem, então se tornou o príncipe da casa, as 4 mulheres com aquele bebê. Um momento que me emociona muito é a chegada dele na nossa casa, assim, né? São 4 irmãs, 4 irmãs, e ela decide adotar um irmão, um um irmão. filho, porque ela só tinha Você é a mais filhas velha? mulheres. Eu sou a mais A nova mais em nova. casa. É. E aí ele passa a ser o mais novo. E eu falo super bem sempre da adoção, porque o processo na minha família foi muito lindo, e é muito lindo até hoje, assim, o nosso relacionamento. Quantos anos você tinha, Rafa, quando ele chegou? Eu tinha 6 anos, 6 anos. Que lindo. É. Foi muito linda, assim, a história dele. E aí a gente cresce numa família muito de avós. Meu avô falece, minha avó paterna vem morar com a gente. E a minha avó paterna era aquela que gostava de cozinhar, de rezar, de ver muito Silvio Santos no domingo, ver novela, e eu estava sempre perto dela. Então eu aprendi cedo a cozinhar, aprendi cedo a costurar. Aprendi a amar televisão, novela, era noveleira com ela. Assistia também programa de Silvio Santos no domingo. Mas eu era também sempre eu fui a amiga dos meninos no colégio. Eu Hum. gostava da turma da bagunça, eu gostava da turma do esporte, eu gostava de estar fazendo parte, o que é normal até hoje, ter uma Até turma hoje. fixa. E esses meus amigos, é super interessante isso, minha mãe sempre ressalta. Os meus amigos da infância permanecem sendo meus amigos até hoje. As pessoas se distanciam, mas eu tento saber como os meus amigos estão. Então, aquelas pessoas que estudaram comigo no jardim de infância, eu sei como é que eles estão hoje. E, de certa forma, eles fazem parte da minha vida. Eu também foi uma infância que eu gostei de compartilhar amizades. Eu nunca tive ciúme de amigos. Hum. Então, eu terminei levando isso para a adolescência também. E aí, na adolescência, no interior do Rio Grande do Norte, assim, eu acredito, como todos os estados do Brasil, a gente tem o hábito de morar na capital quando vai fazer o segundo grau. Hum. E aí, eu fui morar na cidade de Mossoró, morei por 2 anos em Mossoró, também fui muito feliz, é uma cidade que gosto muito, tenho muitos amigos. Depois me mudo para Natal para fazer o segundo grau, o último terceiro ano, e depois fiz cursinho. Fiz Universidade Federal, e aí eu vim para o campus de Caicó, no Rio Grande do Norte. Eu estou, inclusive, atendendo aqui. E foi um lugar no sertão do Rio Grande do Norte, que é o sertão mesmo, aquele sertão veredas que você vê de Hum. Vidas Secas, é aquele sertão aqui. Hum. Mas, da mesma forma, é um lugar que as pessoas são muito bem-humoradas, muito acolhedoras, e aqui eu construí a minha vida acadêmica. Era um campus que estava ainda em formação, um campus federal, mas ainda em formação ali bem no início. Eu fui a terceira turma do curso de Direito. Uhum. E aí, Ju, é onde começa toda a história da... Mas antes eu quero saber só uma coisa. Vai A lá. sua família, o seu pai é um trabalhador rural, que você falou.
Sua Ah, mãe fez pedagogia, ela chegou a exercer a profissão de minha professora? mãe chegou a exercer a pedagogia e até o ano passado foi a segunda aposentadoria dela. A minha Ah, mãe é uma pessoa que ela trabalhou sempre 3 expedientes, assim. uhum, Ela trabalhava manhã, tarde e noite, porque ela assumia sempre direção de escola. sim. Então, minha avó ficava muito em casa com a gente. Por isso que você ficava muito perto da sua avó. Por isso que eu ficava muito perto da minha avó, porque minha mãe estava sempre trabalhando, E né? E você e os seus imagine irmãos? com 5 filhos. Meu Deus. E seus irmãos? O que que eles foram, resolveram? O que eles fazem, assim, de profissionalmente? O que que eles se... Aí, quando meu pai volta do estado do Ceará, meu pai ele começou a ficar muito. Tem um esporte aqui no Nordeste que é a vaquejada. Meu Uhum. pai, de trabalhador rural, começou a praticar esse esporte. E meu pai virou o número 1 do Nordeste, ganhou o prêmio de número 1 do Brasil nesse Olha, esporte. E ele conseguiu construir realmente uma carreira bem promissora. E depois, um grande amigo dele, quando ele já queria voltar para o Rio Grande do Norte, ofereceu uma proposta para que ele abrisse um comércio de estivas e cereais. Então, ele abre esse comércio de estivas e cereais, que é um sucesso. E aí a gente tem uma infância realmente muito próspera, abundante ali, muito, cresceu muito o comércio dele. Ele era muito cheio de amigos e tudo muito. Até que veio o Plano Collor. E aí você dorme rica, acorda sem olha, nada. sem nada. É nem pobre, é sem nada mesmo. Nem pobre, é sem nada. Mas foi um Explica para a momento. nova geração aí o que que foi o plano Collor, Rafa. Plano Collor, né? Vai O ter gente congelamento pobre. das contas, mas paralelo a isso também, vieram algumas ações da Receita Federal em Hum. relação à fiscalização de tributos naquela época ali, no início dos anos 90, 91, 92. E havia meu pai, ele cresceu muito, mas ele não tinha o conhecimento técnico necessário para gerir tudo aquilo que ele tinha, então foi muito enganado pelas outras pessoas. Houve Aham. também muito problema em relação à fraude, em relação a tudo isso, né? Uhum. Então, a gente passou por um período bem difícil. Uhum. E aí a gente sai de uma vida, a gente sai de uma vida assim de muita abundância para nada mesmo, Ju. Por quê? Aham. A gente tinha uma casa com muitos empregados, com muita coisa, né? Assim, e aí a gente vai morar numa fazenda que meu pai tinha. E lá, a vida inteira, ele nunca construiu casa nessa fazenda. Ele tinha uma casinha de morador, que era um quarto, um banheiro e um alpendre pequenininho. E aí, de repente, aqueles 5 filhos, esposa, Hum. marido, que cada um tinha seu quarto, 1.000 empregados para pedir tudo, e uma avó ainda. Éramos ali 8 pessoas dentro de um quarto, uma cozinha e sala e Um um banheiro. pequeno alpendre Meu e um Deus. banheiro. E aí, só que, assim, tudo, a gente perdeu tudo, carro, tudo, 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 tudo. E ficou somente minha mãe sendo professora. E Uhum. aí vieram todas as dificuldades. Por quê? Porque a gente tinha que ir para a estrada, isso vivendo, eu vivi tudo, eu tinha motorista no ano, no outro eu tinha que ir para a estrada, esperar o carro passar para pegar carona, para terminar o segundo grau, para terminar a sétima e oitava série. Uhum. Então, minhas irmãs foram estudar na casa de parentes em Natal, na capital, e eu fiquei na fazenda com meus pais e meu irmão pequeno. Então, assim, eu acordava cedinho, 6 horas da manhã, eu já tinha que estar na estrada para esperar o carro passar, para pegar a carona para ir para o colégio. Depois eu esperava passar outro para de 1 hora da tarde eu voltar para a fazenda, para a zona rural da cidade, para poder, porque meus pais não tinham mais carro. Então, foi assim, um período de 1 ano, até que depois eu fui morar em Mossoró para fazer o segundo grau. Mas antes teve Uhum. esse período Entendi. bem difícil. E aí, diante dessas dificuldades, eu fui morar na casa de uma tia, né, lá em Mossoró. E aí ela falava muito assim, eu lembro, né? Olha, seus pais não têm nada para te dar, é só o seu estudo que vai te dar alguma coisa. Além da saudade de casa, você ainda tinha que enfrentar muito isso. E hoje sou extremamente grata a ela, né? Assim, porque ela que me fez ir bem, bem longe, assim, nos meus propósitos. Uhum. Então, vem o período da universidade, eu decido fazer a universidade aqui em Caicó. E por que que você Quando escolheu eu direito? Por que que você... escolhi direito, Mas por quê? O que que te deu, assim? Foi alguma porque aí, influência? aí vem a parte da minha avó. Ah, ah, Minha avó tinha uma novela que eu assistia com minha avó, chamava Sonho Meu. sonho meu.
Meus amigos já sabem assim, muito essa história. Você é uma das poucas que não sabe. Eu Sonho não meu. sabia, vamos saber E agora. essa novela passava toda em Curitiba. E era uma menina, uma criança que se perdia na cidade de Curitiba dos pais. E se passava a novela todinha querendo essa menina encontrar esses pais. E tinha uma advogada nessa novela. E ela tinha um carro SUV, um Jeep, na época era um Vitara. E aí eu falava para minha avó, quando eu crescer, eu era pitoca, não sei. Quando eu crescer, eu vou ser advogada, eu vou morar em Curitiba e eu vou ter um carro desse jeito. É mesmo, Rafa? Que E lindo! aí, Arrepiei, eu não é, sabia dessa história. aí eu ficava com isso sempre. E dessa novela eu dizia, eu vou ser advogada, eu vou ser advogada. E fiquei com isso na cabeça. Vou advogar, vou morar em Curitiba. E vou ter um carro desse aí que é alto. Na época a mulher tinha um Vitara vermelho, eu lembro. Aham, eu lembro bem dessa novela, era uma novela linda. Linda! Linda E essa novela. aí eu me apaixonei por Curitiba, porque eu sonhava no Palácio de Cristal, eu sonhava na Universidade Federal do Paraná, eu conhecia as ruas todas. E Aham. aí vem eu vou, passo na Universidade Federal em Caicó. Minha mãe chega para mim e diz, filha, é o seguinte, suas irmãs estão morando em Natal, elas são as mais velhas. A gente tem que dar prioridade para elas primeiro. E aí, nesse momento, uma irmã minha foi morar no Canadá para estudar, é, as outras foram começar a trabalhar para ajudar, faziam faculdade, trabalhavam em Mossoró. O mais novo começou a ajudar na fazenda e eu vim para Caicó. Só que minha mãe disse: eu não vou conseguir te mandar nada por mês, eu acho melhor você ficar e a gente tentar que você faça faculdade depois. E aí eu encontrei um parente da minha mãe que morava aqui, na cidade de Caicó. E eu disse: eu vou falar com ele para eu morar na casa dele. E fui. Quando eu cheguei na universidade, no primeiro dia, eu fiz minha matrícula, era bem longe da casa, assim, para eu vir para a faculdade todos os dias. Aí eu encontrei uma amiga que disse: ó, você tem com quem vir para a faculdade? Eu disse, não, elas, todos os dias eu vou passar na sua casa para lhe pegar e lhe deixar. Então já foi o agir de Deus ali, né? No Uhum. segundo dia de aula, eu encontrei um amigo conversando. Ele é meu grande amigo até hoje. Aí ele disse assim: eu estou bem preocupado. Eu disse, por quê? Ele disse: porque eu não vou ter condição de ficar aqui nessa cidade, porque tem que pagar pensão, tem que pagar alimentação, e eu estou vendo que aqui não tem muito emprego. Aí ele disse: vamos no fórum amanhã para ver se o juiz da cidade não tem um estádio para a gente. E na época, era o ano 2000, estava havendo a mudança de cartório para a secretaria. Então, os processos eram cadastrados numa planilha em Word. E Aham. aí ele disse: não existe convênio do tribunal com a universidade para fazer estágio. Mas se vocês quiserem ficar cadastrando esses processos, eu vou tentar algum dinheiro para vocês. E aí, a diretora de secretaria disse assim: se vocês vierem, eu trago o almoço de vocês todos os dias. Então a gente E ia de quem são manhã. esses abençoados que a gente vai O colocar no trabalho chato, né? Eu já chamo de mãe até hoje, assim. O Não, café já tinha, porque no fórum tinha biscoito e café. nossa, mas uma mão na roda. Um ajudou E o outro. aí a diretora de secretaria já trazia o almoço. Então a gente já estava mais ou menos resolvido. É. E aí a gente começou a cadastrar muito processo por dia, muito. E o juiz começou a ficar com piedade. Aí ele ia para Natal uma semana e a gente fazia: conseguiu alguma coisa, doutor Henrique? Ele dizia: não, nada. Conseguiu alguma coisa? Não, nada. E aí, lá para o segundo mês, ele disse: ó, eu consegui meio salário. Todo mês o tribunal vai mandar um cheque para vocês de meio salário. Aí, depois, quando foi, ó, não deu certo. Aí veio a tristeza de novo. Aí, uma amiga minha que trabalhava na sala da OAB, limpando a sala da OAB, digitando, tirando, datilografando, tirando cópias, digitando, fazendo tudo isso, passou no concurso da polícia. E aí ela disse que ia fazer o estágio probatório. Naquela época, o salário mínimo acho que girava em torno de 400 e poucos reais. Que ela me fez uma proposta de eu ficar varrendo, passando pano e atendendo os advogados dentro da sala do fórum. E ela ia me pagar R$ 80 por mês. Quem não tinha nada e estava só com a promessa do tribunal já foi um Mais ou ganho, né? menos que ano da faculdade você estava? No primeiro, isso. Primeiro ano. Eu tinha que arrumar sobrevivência no primeiro mês. E minha mãe não queria nem que eu ficasse com medo de eu passar necessidade, né? Aham.
Aí, enfim, quando a gente. Aí comecei nesse trabalho, eu limpava o AB, parará, tudo. E eu rezando para ela ser admitida no curso de formação. Aí, eis que chega a notícia, doutor Henrique disse: Ó, consegui, deu certo, agora o dinheiro chegou. Vocês vão receber meio salário. Então, meio salário mais R$ 80, estava já também ali, já estava ficando bom. Liguei para casa, mamãe, fique tranquila, porque eu agora vou ajudar a senhora. Eu consegui um emprego, e aí, na época, minha irmã tinha engravidado, e aí é que as coisas estavam difíceis, né? E aí eu comecei já a ajudar essa minha irmã que tinha engravidado com isso que eu Meu ganhava. Deus Já do era céu, com meio importante. salário mais R$ 80. Você vê como que a Já gente. tinha que mandar Ah, dinheiro para casa para ajudar minha irmã. Aí aham. tinha um senhorzinho no fórum, advogado, tinha 80 e poucos anos, ele datilografava. O INSS é em frente ao fórum. E Hum, aí o pessoal começava a vir para a OAB, nessa sala lá no fórum, para buscar o vará judicial para sacar os resíduos aham, dos benefícios. aham. E aí ele disse, ó, cada alvará que você fizer, eu vou lhe dar R$ 10. E depois ele foi, eu sei que terminou que o alvará, quando saiu o alvará, se fosse embora R$ 50. Então minha filha já estava melhor. E aí eu ia no INSS todo dia, né? Todo dia eu ia no INSS. Então o pessoal já me conhecia. Ah, Aí, com o tempo, o juiz chegou e disse: Olha, vai ter o primeiro concurso do Tribunal de Justiça para estágio. Vocês estudem. Aí fomos, fomos realmente estudar, porque a gente já queria aquela vaga, né? E assim foi. Eu fiz o estágio, continuei o trabalho. Minha amiga passou na OAB e eu consegui acumular o estágio com o trabalho na OAB. Então, ah. eu tive 4 anos de carteira assinada na OAB do Rio Grande do Norte, como funcionária da OAB do Rio Grande do Norte. Então você acumulava o estágio no tribunal. Eu ficava uma hora, como a sala era só para limpar a sala e atender os advogados, o que é que eu fazia? Eu ficava de manhã no meu horário de estágio na vara de família, à tarde eu abria lá a sala e eu já ia para uma vara de execução, que era já para eu aprender outra coisa à tarde. Porque Hum, na hora que os advogados chegassem, eles me chamavam na sala, porque é pequenininho o fórum. Então eu já aproveitava 2 momentos de estágio, manhã e tarde. E minha faculdade teve 3 greves, então eu estagiei em todas as varas. Passei 6 anos. E aí, quando chega o momento final do curso, foi o momento mais difícil da minha vida, eu falo, porque minha avó teve um câncer. E minha família ainda estava nessa situação muito difícil financeiramente. Então, era hospital público e não tinha quem ficasse com minha avó. Não tinha, assim. Eu conseguia, dentro disso que eu ganhava, meus pais não conseguiam ajudar, porque precisava alimentar o resto da família e pagar as contas de energia e tudo. Então, eu com esse dinheiro eu já pagava uma cuidadora para ficar no hospital com minha avó. E eu saía toda sexta-feira no ônibus, sim, pegava 5 horas de ônibus para chegar lá na sexta-feira, passar o final de semana com ela. Na segunda-feira eu vinha e voltava. E era um hospital de urgência e emergência. Então, era presidiário, esfaqueado, era aquela coisa de corredor, assim. Né? E depois acompanhando minha avó nas químios. E esse foram um ano antes que antecedeu a OAB, meu último ano de curso, foi dessa forma. E uhum. eu consegui, assim, muita amizade, muita generosidade das pessoas que trabalhavam, dos juízes no fórum, dos servidores da Justiça Federal e dos estagiários, de todo mundo, assim. Havia uma verdadeira força-tarefa para me ajudar nesse momento, né? E o próprio presidente da ordem também, ele era muito generoso comigo, assim, de deixar eu ir, ficar, e ele sabia. Então, eu estudava para a OAB, numa cadeira de plástico ali do lado da cama da minha avó, mas do corredor. Então, era ambulância, entra maca, sai maca, eu estava estudando para a OAB ali. Quando eu passei na OAB, eu recebi a notícia, eu estava lá no hospital, né? E um amigo meu disse, vamos lá, ver, ler no jornal, não sei o que e tal. A gente foi, voltei. Isso era uma comemoração das pessoas que estavam internadas no hospital. Assim, foi uma festa dentro do hospital, porque eu já estava um ano lá dentro, né? Todo Porque final já de te semana. conheciam, né? Já Todo sabiam mundo que já você me estava conhecia, já estudando. torciam por mim dentro do Aham. hospital. E também quando eu voltava para cá, então foi comemorado por muita gente, meu AB, por muita, assim. Eu digo que são várias pessoas que fizeram parte dela. E aí, quando eu passei, minha avó disse, filha, você já conseguiu a primeira coisa, que foi ser advogada, agora você já é advogada.
Aí ela fazia, talvez eu não esteja aqui para ver o carro e para ver você morando em Curitiba. Que lindo, Rafa, que É, emoção, que bom que você pôde ouvir isso dela, né? Que lindo, lindo, lindo. é. E aí, lá atrás, quando eu começo a trabalhar no BDP, que é a primeira vez que eu vou para Curitiba, até a Kátia estava comigo também, a Kátia, nossa amiga de Alagoas, que a gente perdeu na Covid. Quando eu cheguei naqueles lugares, assim, o André também estava comigo, e eu chorava muito, o André Bittencourt, que é um irmãozão. O André, eu falava, André, eu contei para ele na decisão da minha avó, disse, e era ela ali o tempo inteiro comigo, né? Sim. De uma certa forma, eu estava ali. E aí depois eu comecei a ir para Curitiba em razão do BDP, muito em razão também dos cursos, né? Da Melissa, e hoje eu tenho uma família em Curitiba de amigos e de pessoas que estão muito próximas a mim. E eu cheguei hoje para a vice-presidência do BDP, que tem sua sede em Curitiba, e de certa forma eu estou lá, né? Eu Sim. digo que é o meu segundo lugar preferido no mundo. Então, talvez também por tudo isso que eu vivi, esse sonho com minha avó, né? E Que lindo. é bem especial. Todas as vezes que eu estou lá, eu digo que é uma energia muito boa para mim. E aí a vida, né, o trabalho me fez eu realizar as três etapas que eu queria, mas sempre com muita gratidão da história, né, de ter chegado. Então, é uma história que eu digo, e essas pessoas, o melhor é que essas pessoas que estavam no INSS, quando eu atravessava a rua para ir com os segurados, elas ainda estão lá. E essa semana passada até eu fiz questão de vir comemorar nessa cidade os 101 anos de Previdência, 40 anos do servidor, que foi quem me introduziu no direito previdenciário, quem me deu todas as lições sobre o processo administrativo previdenciário. A minha advocacia sempre foi voltada porque eu nasci dentro da agência. A minha Uhum. advocacia nasceu dentro da agência. Então, Era eu isso, sou da... era isso que eu queria que você elaborasse aí na história, porque você contou que, apesar de você era funcionária da OAB e estagiária, mas você acabou indo para essa atuação do previdenciário por conta desse advogado que te pediu, que te dava. é, eu já estava sempre no INSS, todos os dias, né? Daí quando Então, você forma, né? Porque daí você ficou ali. é, e aí eu me formei em 2006, 2005, perdão. 2005 já estava com o AB e tal. Ó, E aí, em 2005, eu comecei a trabalhar. E eu já tinha algumas pessoas ali, né? E eu fui trabalhar no escritório. E um dos sócios do escritório passou no concurso do TRE e deixou a parte previdenciária comigo. Ó, assume essa parte aqui que eu sei que você já gosta, já faz e você vai conseguir tocar. E eu tinha todo essa rede de apoio dentro da agência, porque eu conhecia todo mundo. Então, as pessoas que estão lá estão há muitos anos. E uhum. aí eu chegava um processo, eu fazia, e agora eu vou fazer o quê? E o processo eu ia lá, tirava a cópia integral, cópia ainda não era nem CD, tirava a cópia e levava para o escritório e fazia o processo. Quando negava, essa agência era tida número 1 do Brasil. Em tempo de, os processos não ficavam represados. E aí ele dizia, ó, você agora vai fazer o recurso. Aí vai ser marcado o julgamento, você vai ligar para a junta. No dia do julgamento, eu ligava para a junta de recurso para fazer a sustentação oral por telefone. Que legal. Então você, desde o começo, já começou bem na via administrativa Eu sempre sempre. foi a via administrativa, sempre. E aí ele dizia, ó, agora vai dar certo. Se não deu certo, nós vamos para o CRPS. E ele foi me ensinando tudo o tempo inteiro. É um pai, é um verdadeiro pai para mim. E aí, quando a junta vinha para a cidade, nossa, era uma festa, porque a gente pegava todos os processos que estavam ali represados, já julgava e conversava. Então, a sustentação oral, da mesma forma que acontece hoje, sempre foi muito tranquila para mim, porque é algo que eu já fazia ali desde o início, né? Eu digo que eu tenho um caminho diferente da maioria. É. O dia a dia na agência me fez aprender muito rápido o processo administrativo. E aí, em 2006, houve a expansão da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, assim como em todo o Brasil. E aí, quando chega a vara na cidade de Caicó, eu fui ser conciliadora.
E nós começamos um procedimento de fazer justificação administrativa em audiência. Então, aquela entrevista rural que antes era feita no campo, a JA era feita em audiência, vários procedimentos eram feitos em audiência. Na época que eu tinha a oportunidade de estar no INSS com eles, eu cheguei a fazer entrevistas rurais com eles acompanhando. Por isso que o processo de inspeção rural é uma praxe dentro do meu escritório antes de qualquer demanda rural, Uhum. né? E é uma região que tem muito rural Você também. faz muito rural, né, aí na sua região. A diferença, assim, o escritório do interior, que é o escritório de Caicó, que atende uma região de 6 cidades aqui, no entorno, a gente trabalha muito com rural. E Uhum. regimes próprios de previdência locais, que também em 2014 houve uma expansão dos regimes próprios. Então, nós trabalhamos muito com regime próprio rural também. Em Natal, meu escritório de Natal já é um público totalmente diferente, são mais servidores públicos, empresários, né? A grande maioria é servidores públicos. Aí rural é algo que nem existe na capital, É. dentro do meu escritório, somente a verbação de algum período ali, alguma ação declaratória, a verbação de algum período. Mas é outra realidade, de que a gente vira a chave nos dias de atendimento em Natal. Mas é isso, Ju. Então, Aí a você foi advocacia para o começa previdenciário meio assim. que naturalmente, assim, né? Você não chegou nem a ter uma, ah, eu quero fazer essa área. Foi um negócio que aconteceu mesmo e foi que você foi Aconteceu. abrindo as E, portas. e aí, eu disse, chegou um amigo meu, e aí eu precisei sair desse escritório. E aí um amigo meu disse assim, ó, vai fazer o seguinte, aí eu liguei para o chefe para o presidente da OAB. Só, eu preciso começar a trabalhar, eu não estou sem escritório. Eles vêm para a OAB, passam um período atendendo até você conseguir o escritório. Aí, ok. Fui para a OAB, atender lá, fazer os atendimentos lá. Aí um amigo me ligou e disse, e eu tenho sorte com um amigo, né? Ele disse, Rafa, você vai fazer o seguinte, só que isso tudo era no meu primeiro ano de advocacia. Primeiro ano, Você, 2005. ah, não, você só ficou um ano nesse escritório? Ó, Ah, nem aí, um ano, na verdade. é, porque esse escritório, na verdade, ele terminou que não ficou mais, o dono faleceu, teve um problema familiar, e eu terminei saindo. E aí, quando aí ele disse, ó, esse meu amigo ligou para mim, disse assim, um grande advogado, disse, Rafa, você vai abrir seu escritório. Eu disse, eu não tenho um real, como é que eu vou abrir escritório? Aí disse, você vai alugar uma sala, você vai comprar um carro, você vai contratar uma secretária e você vai comprar os móveis. Se chegar ao final do mês, você não tiver o dinheiro para pagar, você vai me ligar. E aí eu vou te ajudar até o dia que precisar. Mas eu acredito em você, que com o trabalho que você tem, você não vai precisar ligar para mim nenhum dia. Que amigão, hein? Ele foi. Aí eu fui naquela, né? Comprei um Ford Ka, que valia na época 21 mil, financiado do zero, terminei pagando uns 42. Aluguei a sala, peguei uns móveis de um amigo meu que tinha fechado um escritório de arquitetura, abri meu escritório. E aí, quando chegou o dia 29, ele me ligou. E aí, vai precisar? Eu disse, não, não, não Não vou. preciso, olha só que Não precisa, não precisa. E É, ele é, disse, é só fazendo aqui, Rafa, isso é tão energético, porque eu falo que o trabalho não tem erro. Quando você não tem. trabalha e tem um propósito, um foco, não tem erro. Eu falo isso para todo mundo. E uma frase que eu sempre uso, vai dar certo. Vai, Vai dar certo, eu vai dar digo certo. também. E dá certo, dá. Porque você foca, você coloca a tua energia, você tá lá, você tá produzindo, você tá fazendo uma coisa boa. O que que não dá certo? Não dá certo é ficar parado esperando, realmente. E aí não dá certo nada mesmo, né? Não E aí dá. você conseguiu fazer as coisas Aí eu evoluir. consegui fazer o escritório andar, né? E aí, primeiro dinheiro que eu ganhei, eu disse, eu preciso estudar. Eu preciso sair daqui. E aí foi quando começa a minha trajetória nos institutos, em 2006. Quando eu comecei a ganhar, eu ganhei assim os honorários, aí eu, claro, pagava o carro, a secretária e as contas, mas eu entrei na internet, eu disse, eu preciso encontrar aqui um lugar. E eu comecei a ver um congresso na AASP, em São Paulo. Aí fui, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido a São Paulo. 2008? 2006. Ah, 2006, tá. Aí tinha um congresso na AASP. Quando eu
Aí comprei, conversei com um taxista que era de Natal, e que ele pegava o pessoal quando ia no aeroporto de Guarulhos, e aí fiquei na Liberdade, no hotel, foi mesmo na época que estava tendo uma operação contra os chineses, eu morrendo de medo, hospedada num hotel bem pequenininho na Liberdade, quando era à noite, todo mundo falando mandarim, eu digo, esse pessoal vai invadir o quarto, e eu encostava as portas, as camas no quarto, e ia dormir debaixo da cama, Que com medo de medo, aumentar. com medo daquele monte de chinês. Enfim, acordava no outro dia, cheguei na ASP, encontro Thaís Santos, minha grande amiga até hoje, de vida, assim, advogada previdenciarista de São Paulo, trabalha muito com atividade especial. E lá eu conheço aquelas pessoas que, para mim, deram início a um novo rumo na minha vida, né? O Sérgio Pardal Freire, o Vladimir, o Balera, o doutor Povas, e começa, existe um instituto aqui em São Paulo que a gente sempre tem eventos, que na época era o IAPE. É, E eu começo a ir para os eventos do IAPE e faço um grande ciclo de amizade no IAPE. Então, eu passei a ir para o Congresso Anual do IAPE no Braston, eu passei a ir para o Congresso em Minas Gerais. Então, eu começo a entender aquele mundo. E todas as vezes que eu voltava com uma bagagem imensa. E eu voltava, monetizando o meu conhecimento, porque as pessoas não faziam o que eu fazia. uhum. Ju, eu lembro de umas ações que eu fiz na época. Eu peguei um monte de gente que não tinha a questão da transição do artigo 142 da 8.213. Pessoas que tinham ali 5 anos e se aposentavam com 5 anos de contribuição. Eu lembro que Era teve uma coisa que até hoje tem gente que não ainda tem sabe. gente que não sabe. E eu peguei chegou um cliente no escritório que era da Igreja Messiânica, um japonesinho. E ele tinha vindo para o Brasil, só trabalhou 5 anos, você vai aposentar hoje. E a agência, a concessão aqui era super rápida, então a gente ia lá no balcão e fazia. Então foi incrível. Então, aí começa a minha vida nos institutos também, né? E olha só como é importante, né, Rafa? Porque eu vejo que o advogado que valoriza participar de congressos, de eventos, de seminários, né? Porque é por isso você precisa reenergizar, além de reenergizar, mas também de aprimorar o seu conhecimento. Quando você vai lá, você ouve uma palestra, você ouve outras realidades e pessoas que trazem alguma novidade. E eu sempre digo, você vai ouvir uma palestra, lá, esse tema eu já ouvi várias vezes, eu já ouvi o fulano falando sobre isso. Mas vai ouvir o outro. Às vezes o outro traz fala um detalhe, uma dica que pode salvar um processo seu que seja, ou E mais de já um. pagou tudo. Já pagou a conta, né? Já pagou o investimento do congresso, do evento. Eu acho que a gente precisa colocar isso muito claro, eu acho, pro jovem advogado, principalmente, porque você vê, você contando a sua história, você estava no primeiro ano de faculdade, praticamente, de formada, ainda não estava com uma prosperidade, né, Nada financeira. próspera. Não, você estava ali economizando o almoço para comer na janta, porque é assim, começo de carreira, mas você resolveu investir no seu conhecimento, vou lá. A gente tem que crescer, aprender com quem? Com os grandes, não é? A gente vai com os grandes. E às vezes o jovem, o colega, ele fica assim, eu não posso gastar com isso agora. Eu não posso gastar com isso. É, Sim, tem que avaliar, lógico, você não vai dar grandes passos demais, mas tem que pensar bem no que vai investir, né? eu sempre lembro assim, as pessoas falavam, ai, advogado precisa ter carro, precisa ter celular, né? Aquela coisa assim. E eu nunca, assim, sempre para mim foi o conhecimento. Eu acredito que eu trabalhei um ano e pouquinho ali de mototáxi, nossa, na boa. Chegava com o cabelo esvoaçado no fórum, mas estava na boa, feliz. Mototáxi, né? Eu lembro dessa época, não tem mais, Ah, né? nossa, tranquilo. E eu não tenho assim, né? A, eu gosto muito eu não esqueço, eu falo, o meu passado me ensina muito. Tem dias que eu estou no escritório, a sexta-feira, esses dias eu estava aqui, a gente fez uma reforma aqui numa parte, eu estava limpando o vidro para ficar do jeito.
E aí a menina da limpeza dizendo, não, não precisa fazer isso, não sei o que e tal. Até o zelador aqui do prédio, eu passo aqui para a senhora, eu disse, não, cada vez que eu estou aqui limpando, eu lembro do quanto isso é valioso para mim, não materialmente, mas minha história. E que quantas vezes for necessário eu recomeçar, eu recomeçarei. E eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Basta que eu fique de pé e faça a minha parte. O resto vai acontecer. Deus vai ajudar e vai acontecer, né? Então, às vezes eu falo em sala de aula, as pessoas, como é bom a senhora falar que isso acontece, porque todo mundo só vem de glamour. Claro, a gente quer usar a roupa bem cortada, um tecido bom, queremos ir para bons restaurantes, fazer boas viagens, usar artigos que consideramos legais para o nosso visual, ok, isso tudo é válido. Mas para algumas pessoas isso chegou de uma forma muito fácil, para outras não tão fácil, e não precisa você ficar se desgastando né, que aquilo ali você não tem sucesso. Sucesso, para mim, ele fala muito mais de felicidade. E eu me entendi ter sucesso desde o momento em que sucesso para mim, no momento em que eu consegui pagar minhas contas de primeiro mês, eu já era uma advogada de sucesso. Eu já era uma advogada de sucesso, porque as pessoas diziam assim, a partir dos 10 anos você vai ganhar dinheiro. Até lá, eu sou... não, eu estou pagando minhas contas aqui, eu já fui para São Paulo. Eu já era de Paguei minha passagem de avião. paguei passagem de avião, então assim, e coragem, né? A gente precisa ter coragem. E lá, então, as conexões começaram a ser feitas. Eu tenho amigos, o Marcelo Barroso é dessa época, a Vânia é dessa época, a Jânia é dessa época, a Adriane, e às vezes as pessoas perguntam situações do direito previdenciário que eu vou contar. Ah, mas fulano era sócio de fulano. Sério, Rafa? Diz que eu vou fazer o verdadeiro o arquivo confidencial do Arquivo, direito você sabe previdenciário, de né? coisas do arco da velha mesmo. É. E dessas histórias, assim, tem uma que eu sempre falo, é a do Dr. Povas, que foi das pessoas mais especiais que eu já conheci, né? Que trabalhou ali na Lei Eloy Chaves, trabalhou na redação da Lousa e tantos projetos importantes. E eu tive duas oportunidades de participar de eventos com ele e era uma pessoa incrível, que nos ensinava tanto sobre a história dos fundos de pensão, sobre o início de tudo isso, e eu tenho muito orgulho, assim, que essa vontade de aprender, essa minha iniciativa me proporcionou conhecer pessoas muito, muito especiais na minha vida. Tenho muito carinho por isso. E são lições, né, Rafa? Assim, porque essa coisa de você ter um ímpeto, um desejo de buscar conhecimento, isso vem sempre desde talvez da sua essência de criança ali, né? E aí eu queria te perguntar isso, por que que você acha que vem isso? Sendo que você vem de uma família bem simples, que na verdade você não falou muito, mas o que você falou foi da sua avó, de dizer sobre o estudo e de uma tia, né? Dessa tia. Você acha que vem daí? Como que era a Eu sua, a acho, fala dos seus pais com relação a isso? Estuda, tem que é, estudar? eu acho que vem muito também da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi essa pessoa de buscar o conhecimento, de estudar, e não abrir mão, mesmo com 5 filhas, 4 filhas e um filho, 5 filhos no total, ela sempre buscou o conhecimento, ela não abriu, ela falava muito isso, assim, eu me, eu me divirto, eu sou feliz dando aula, viajando, dando palestra. Depois que ela deixou a sala de aula, ela começou a trabalhar no Banco do Nordeste, no BNDES, em projetos de desenvolvimento em assentamentos rurais, Lindo. e para capacitar essas pessoas para que elas pudessem empreender. Ela foi muito para esse lado. Entendi. E trabalhou muito tempo também no Sebrae, no Senac. Então, eu sempre vi minha mãe com um livro do lado. Uhum. Sempre com um livro do lado, assim. E era algo prazeroso. Digo que duas coisas que eu trago muito da minha mãe são o gosto musical e a questão do estudo. O do meu pai ele foi essa pessoa que é muito simples, muito contador de histórias, é uma pessoa super engraçada, além de muito bonito. Meu pai é lindo. Nem parece que tem 75 anos.
pessoa super divertida, contador de história, que gosta da família toda junto. Por ele, a gente fala que ele é meu indiano, gosta de todos os netos e todos os filhos juntos. Eu tenho 5 sobrinhos, né, a gente vive muito perto. E ele sempre gosta disso. E meu pai, apesar de ter sido trabalhador rural, depois se tornou empresário e depois volta para a fazenda depois, assim, quando teve essa questão do plano Collor, ele retornou para a fazenda. Então, a vida ali no mundo rural sempre foi muito próxima de mim ali, né? Mas e dele eu acredito que eu trago muito essa questão de coragem e de fé. Assim, ele nunca se deixa abater, ele nunca tira o sorriso do rosto, meu pai. É incrível. Apesar de qualquer dificuldade, ele está ali firme, sabe? Achando que sempre vai, o amanhã vai ser melhor e que Deus vai providenciar tudo. Até Mas porque ele muito já isso. passou por esses altos e baixos, né? Assim, e bem, Sim. de maneira bem intensa, né? Então ele conseguiu aprender com a vida. Eles também são de Fortaleza? Não, eles são do Rio Grande do Ah, Norte. eles são do Do Rio Rio Grande do Grande do Norte Norte. mesmo. Só você É. que acabou nascendo Só lá. eu terminei nascendo lá, mas eles têm muitos amigos, muitos vínculos. Então, nossas férias eram no Ceará também. A gente tem muito essa ligação com o Ceará. Certo. O Rafa, e aí você me contando isso, você chegou pelo primeiro por esse caminho IAPE, São Paulo, e tal. Quando que você conheceu o IBDP? Como é que foi para você essa entrada, esse ingresso no nesse instituto que hoje você está na diretoria? Como que você chegou lá? O IBDP, eu conheci primeiro muitos atores, né, individualmente em outros eventos do IBDP. Conhecia o doutor Marcelo, conhecia a doutora Cleci, conhecia a doutora Jane, a Melissa, mas sempre de forma muito que isolada, nos eventos que eu ia em São Paulo e Minas. O IBDP, ele passa a fazer parte da minha vida ali em 2012 é que eu começo a me aproximar mais do IBDP. Já antes disso, eu tinha passado pelo IEPREV, na condição de associada e participando muito dos eventos também, assim, de estar mais próximo ali. E depois, em 2012, eu venho para ficar mais próximo do IBDP. E depois, eu acredito ali em 2013, a doutora Jane me convida para ser coordenadora adjunta do Acelino, né, nosso grande amigo. E o Acelino sempre me deu muito espaço para trabalhar, muito, a gente era bem parceira, assim. E depois eu convidei a Cris na condição de coordenadora adjunta. E aí a gente vai, quanto mais a gente conhece o BDP, mais a gente se envolve e participa, né? É, E quer fazer parte das iniciativas e quer estar junto das pessoas que estão ali. é. E depois, anos depois, Você começou assim, como coordenadora adjunta do Rio Grande do comecei Norte, como coordenadora adjunta do Rio Grande do Norte. E 2012. aí, 2012, 2013, nós vivemos um momento de muita expansão para a questão de interiorização do IBDP. Era a doutora Jane, Era a Melissa? era a Melissa, A era a Melissa, doutora né? Melissa. É. E aí depois vem a doutora Jane também, conseguindo com esse mesmo propósito, né? E na coordenação ainda da Jane, o Arcelino disse, Rafa, você vai assumir e vamos inverter os papéis. Foi quando a Cris veio para trabalhar comigo, a Flavinha também, e nós começamos a fazer um trabalho muito bom, assim. O Rio Grande do Norte era muito escasso de eventos, a gente fez um simpósio, depois começamos a fazer muitos cursos, tem fotos, assim, que lá do início, assim, do Triquês, início do Fábio Souza no Instituto, e era sempre uma alegria. E nós fizemos um trabalho muito importante com a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, uma parceria com o doutor Carlos Wagner, parceria com a direção do fórum, que sempre uma vez por mês nós conseguíamos trazer ali, quase que uma vez por mês, um membro do IBDP para palestrar na Justiça Federal, um encontro que a gente chama Quinta Jurídica, e no outro dia sempre tinha um curso, um simpósio, um seminário. E nessa história, na gestão da Adriane, a Adriane me convida para ser coordenadora do Nordeste, né? Que Aí foi, veio acho o que foi na período gestão da Adriane que foi criada essa figura, né, do das coordenador coordenações regional. regionais. E eu fico com o Nordeste e ainda no Rio Grande do Norte. E eu acredito que quase eu falo aclamação dos amigos, né?
Vai, Rafa, que você É gosta de você que ficar vai. manhã, tarde e noite falando em BDP. Vai você. Então, foi uma turma muito boa ali, né? O Paulo de Sergipe, o Paulo Bacelar do Ceará, o Eliseu no Recife, a Aline na Paraíba, a Bebel na Bahia. Aí veio a Cacilda e a Ju no Maranhão. E uma turma muito boa, né? E que depois só foi aumentando quando a questão dos adjuntos, aumentando ali aquela turma toda, que são amigos que o Alex Sertão, no Piauí, uma turma de amigos que eu tenho para a vida, assim, né? São amigos. E é uma turma boa. Eu lembro que quando eu entrei no IBDP, você já estava lá, e a primeira vez que eu fui numa reunião de coordenação, eu acho que não foi em Curitiba, não, acho que foi em Curitiba essa reunião, a primeira que eu fui. E foi num hotel lá e tal, e aí falei, gente, eu quero ficar no meio desse pessoal do Nordeste aqui. Que galera boa, eu quero tirar foto aqui com vocês. Aí eu tenho essa foto ainda, eu lá no meio de vocês, porque vocês são muito É, animados, o pessoal do Nordeste, é uma alegria o tempo todo, mas muito sério para trabalhar, para falar, para responder ali na hora das ideias, né? Então eu me identifico demais com essa turma. Você sabe que eu morei em Natal, né? Eu já morei lá quando eu era jovenzinha, meu pai morou lá, a gente foi para lá, fiquei uns 4, 5 anos. Foram anos maravilhosos da minha vida, da minha adolescência. Eu amo essa cidade. E Rafa, você passou por um momento bem difícil enquanto coordenadora regional, quando você estava organizando um evento super importante, que são os simpósios regionais que o IBDP faz, né, nas regiões. Você estava organizando esse simpósio em Natal para o ano de 2020 e, de repente, veio aquela pandemia, né? E você estava nessa coordenação, você estava nesse momento nessa coordenação e não só na coordenação, pela coordenação mesmo, mas como coordenadora do evento, né, organizando todos os aparatos que são necessários para um evento acontecer. Eu acho que na época, aí você vai saber com certeza, mas eu acho que na época tinham 200 ou 300 inscritos, ou mais já, depois que aumentou. E eu me lembro que eu ia, né? Estava com a passagem comprada e a gente até se falou por telefone. Falei, e agora, como é que vai ser, tal? Você falou, Ju, vamos esperar. E você até disse, Ju, qualquer coisa você vem, fica na minha casa, vem assim mesmo, não vai ter. E eu cheguei a pensar e falei, como é que eu vou embora? Vou sair daqui e deixar meus filhos? E se eu não conseguir voltar, né? Daí eu resolvi não ir. Aí eu queria que você falasse um pouco, compartilhasse aqui, porque na semana anterior a essa gravação, a gente teve a Adriane aqui, né? E a Adriane conta um pouco da parte dela, como que foi essa decisão. E eu queria que você comentasse sobre isso. Como é que foi isso para você, esse momento tão emocionante? eu passei 2 momentos no IBDP que mexeram muito comigo. Primeiro, nós organizamos um simpósio no Piauí no ano de 2017, que era Piauí, Ceará e Maranhão. Na volta, enquanto eu estava voando, eu comecei ali naquela época não tinha Wi-Fi no voo, mas quando eu aterrisei, eu recebi a notícia da morte da minha sobrinha, que teve um aneurisma, né? E foi um período para mim de muito bloqueio em 2017, porque eu comecei a me questionar muito sobre essas minhas ausências e sobre esse trabalho que muitas vezes a gente precisa, né? Horas de estudo, a gente precisa também viajar muito e eu quis parar de advogar, eu parei por muito tempo, eu parei de dar aula, eu parei de ir a eventos. E assim, eu recebi muito apoio, né? Eu falo que tem algumas pessoas naquele momento ali, o André, no meu escritório, eu mandei os clientes todos irem para casa e pegarem suas pastas e procurarem outros advogados. E ficaram aqueles que não quiseram me largar de jeito nenhum. Mas eu todos os dias eu dizia, ó, vai para casa, porque eu passei 3 meses indo para o escritório chorar, só chorar. E aí vem alguém enviado por Deus na minha vida, que é o André Bittencourt, que diz, não, a gente vai, eu vou te ajudar a assumir o seu escritório, eu vou fazer os seus prazos, eu vou fazer o que for para fazer e você não vai parar.
E assim foi, é alguém para minha vida muito especial. E depois disso veio a Melissa Foma, né? Estou tentando Que trazer o André aqui, inclusive. Já, é, até agora ele não respondeu. ele, para mim, é Melissa irmão, já né? veio. Eu falo que o André é um grande irmão que eu tenho. Assim, eu nunca tive um irmão mais velho para dividir todos os fardos da minha vida. Depois que o André chegou, a vida se tornou muito mais fácil. Assim, eu sempre digo isso para ele, porque é aquela pessoa que eu ligo nos momentos bons e nos momentos difíceis. E depois veio a Melissa. A Melissa chega para um reencontro, um recomeço. Quando eu não questionava muito a minha advocacia, foi no momento que ela abriu também o Instituto Melissa Forma e eu disse, eu vou, eu vou. Foi a segunda vez que eu disse assim, eu vou. E eu lembro de chegar em Curitiba, mais uma vez lembrar da minha avó com um abraço que a Melissa me deu. E assim, ela disse muito assim, a gente vai recomeçar juntas. Então, por isso que eu falo muito, né? Quantas vezes você cair, você pode levantar. Porque a gente, eu estou falando de histórias realmente de recomeçar do zero. E aí a gente vem e recomeça e eu volto com aquilo que me motiva. Precisei voltar muito para dentro para entender quais eram as minhas paixões. E o IBDP, ele significa para mim muito mais do que o Instituto de Direito Previdenciário, muito mais um lugar que eu dou palestra, muito mais do que o lugar que tem o melhor congresso anual para a gente se encontrar, o lugar de aprendizado. O IBDP para mim é família, é família. São os amigos que eu escolhi ter. Foram essas pessoas que estiveram comigo, que estão comigo, assim, ao meu lado, que fizeram querer seguir, que me fazem hoje querer ir mais longe. Então, o IBDP para mim significa muito, 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 muito mais do que apenas o Instituto Científico. Tem amor, eu falo com muito amor, porque ele me motiva a seguir. E depois desse reencontro, e a gente recomeça a vida, né? De 2018, a vida volta a fluir, 19 vem, de repente, pandemia. E nós nos preparamos para fazer um evento lindo em Natal, um evento que eu sonhava muito, que era esse simpósio. Nós já estávamos com mais de 300 inscritos, e eu lembro que a primeira mensagem que eu recebi ali foi do Diego Schuster, dizendo que se eu estava vendo as notícias, porque ele ia ter que deixar a família dele e atravessar o país, mas que por mim ele atravessaria. Para estar aqui em Natal comigo, ele atravessaria o país, mesmo colocando em risco, mas, e aí aquilo ali eu já, né, você começa, e depois vem a mensagem dos Tavares, da preocupação de deixar os pais, de deixar a família, e foi uma sequência de ligações, assim, você está vendo, você está vendo, e eu dentro da Secretaria de Saúde do Estado, junto com o Augusto, que na época já era coordenador, ao meu lado, adjunto, e a Flavinha também ao meu lado, acho que a Cris também estava, e aí nós, dentro da Secretaria de Saúde, eu lembro bem quando a Secretária de Saúde adjunta falou, você se responsabiliza por essas 400 pessoas que vão entrar e sair do estado, porque a gente não pode garantir nada, ninguém tem noção da dimensão do que esse vírus pode causar. E eu fui para casa, liguei para a Adriana ia ficar sem sinal, porque ela ia entrar no navio, e Carlos Wagner também me ligando na época, vi uma parceria com a Justiça Federal, dizendo que estava do meu lado para apoiar, todo mundo me ligando, assim, né? E eu falando com a Adri, o que é que você acha? Porque a Adri precisava decidir, mas eu estava com a situação real do Estado ali, né? De como é que estava o Estado naquele momento, entrada e saída de aviões, tudo isso. E foi um momento muito difícil, assim, de muita, mais uma vez, de muita oração, joelho no chão, e que a resposta veio muito clara em oração e na tranquilidade, de quando eu disse que nós não poderíamos ser responsáveis pela vida de ninguém, e afinal nós éramos um instituto de previdência, precisávamos ser previdentes, como a Melissa também colocou naquele momento. E a Adri, então, a gente passou a situação do Estado para a Adri tomar a decisão, e aí foi uma chuva de amor, uma chuva de amor e preocupação com todos os envolvidos. Nos preocupamos como ficaria o Luizinho, que estava inaugurando a editora dele, tinha tido um gasto enorme para vir, com todas as pessoas que tinham comprado passagem, com aquelas pessoas que ainda não entendiam a dimensão da pandemia e Porque tudo ninguém isso. entendia, né, Rafa? Ah, olha Ninguém só, entendia nada. eu me lembro tão bem, porque eu tinha comprado a passagem para ir
pensando em unir o útil ao agradável, porque eu também estava vivendo uma situação peculiar minha, né? E também de ruptura, e eu precisava desse momento para estar, encontrar pessoas queridas, reorganizar as minhas ideias do ponto de vista científico mesmo, projetando novas ideias para aquele ano, cheia de projetos e tal, e plano como todo mundo. Eu lembro que era 18 e 19 o evento, e eu tinha comprado a passagem para dia 16. E eu ficaria, eu tinha feito a reserva para ficar mais uma semana, porque eu ia passar o evento e ia continuar lá em Natal, porque eu queria reencontrar essa cidade que me fez tão feliz na juventude. E então eu fico imaginando, eu lembro que a gente falou, eu falei com você, e eu sempre penso nesse momento, porque é muita responsabilidade. Você teria que decidir, vai ter o evento, muita gente iria. Só que alguns tiveram esse cuidado, os mais próximos, os palestrantes principalmente, olha, não é conveniente, será que, né, rola, tal. Só que teve muita gente que reclamou, né? Muita gente não entendeu. E você pagar o preço de decidir, né, para proteger as pessoas, mas ainda ouvir muita crítica. Isso também você tem que ter uma segurança do que você vai fazer, né? E no fim das contas foi realmente a melhor decisão, de fato, olhando para trás, né? Foi a melhor decisão, assim, nós protegemos, né, milhares de vidas, né, assim, aquele momento, na semana seguinte, os casos explodiram no estado, o estado não tinha estrutura nenhuma para receber os doentes, como a grande maioria, com hospital de campanha, tudo foi feito, nós perdemos pessoas dentro do instituto, uma grande amiga, e ter a certeza de ter protegido vidas, trouxe, eu acredito, uma tranquilidade muito grande para o coração. E poder retomar esse evento como retomamos depois, uma verdadeira celebração à vida, foi algo divino para mim, foi algo divino. Acho que podem se passar 100 anos de BDP, mas quem viveu o que nós vivemos em Natal, é difícil ter Aquele, aquela emoção de novo, assim. aquela Olhar, emoção. abraçar os amigos e dizer assim, eu estou feliz porque você está vivo, você está aqui. A gente se abraçava tanto naquele evento, tanto, cada vez que passava, era todo mundo assim o tempo inteiro. E eu tenho cenas incríveis em fotografias que são cada professor que saía do palco, abraçava quem estava entrando. Havia uma entrega para aquele momento. Agora é você. E muito abraço. Foi mágico. O Natal foi mágico. Foi porque eu estava lá, eu vi, eu posso falar. Olha, foi um evento, foi mágico, espiritual até, eu diria. Foi uma coisa linda, linda, linda. Todos emocionados, todo mundo feliz de se ver, feliz o evento ter acontecido, explodiu de inscrições. A gente encontrava um, abraçava, encontrava, abraçava, e era uma emoção, era muito lindo. Depois, no pós-evento, a gente fazendo bagunça no restaurante, quase sendo expulso. Então foi maravilhoso. E é isso que é o legal, que eu sempre digo para quem não é da área do previdenciário, é assim, a gente é do direito, mas o previdenciário não tem aquela formalidade exagerada. É isso que é legal do previdenciarista, né? Porque a gente tem, claro, a gente sabe se comportar dentro de um tribunal. Apesar de que a gente foi lá no STJ, a gente queria fazer umas coisas, mas enfim, a gente sabe se comportar, mas não existe um excesso de formalidade, de desnecessário, né? Porque às vezes isso também acaba constrangendo mais e não é inteligente. Eu acho que a simplicidade é tão mais fácil, né? Ser simples é tão mais fácil, é tão mais, alcança muito mais. Também porque a gente atende pessoas de todas as espécies de socioeconômica, né? E em todos os níveis, melhor dizendo. Então, espécies ficou esquisitíssimo, gente. Mas em todos os níveis. Mas a gente consegue se comunicar com todas elas. Então, eu vejo que o previdenciário ele traz. Eu acho que essa nossa proposta aqui, Rafa, é muito disso. Na verdade, é uma exaltação
que de certa forma eu busco fazer aqui é o direito previdenciário e é o profissional do direito previdenciário, sabe? Porque é uma profissão extremamente difícil. Eu tive com o Alex também participou aqui, e ele falou uma coisa que, de fato, que a gente faz no advogado, a gente desburocratiza o acesso do segurado para um direito dele que é dele, que é fundamental, né? A sua vida, fundamental a sua existência enquanto ser humano. E a gente consegue entregar isso quando você busca o conhecimento, além do conhecimento técnico em si, academicamente falando, mas também o conhecimento da prática, o conhecimento da estratégia, o conhecimento das articulações corretas para chegar até uma eficácia de um processo, né? Seja ele administrativo ou judicial. E é isso tudo que eu acho lindo do previdenciário. Então, assim como você, eu sou uma apaixonada e também o IBDP, de fato, é um local especial e ele tem que ser muito bem protegido. E eu fico extremamente feliz que você tenha chegado a esse local, né, esse lugar que é a vice-presidência. Foi extremamente justo, acho que você tem toda uma história, muito embora você seja até mais jovem do que eu, mas você tem uma experiência ali de estar nesse caminho do fora da sua região, né? Você não quis se contentar com o que você tinha, você buscou para fora, você foi em São Paulo, você foi em sei lá, quer dizer, você foi atrás de onde tinha o conhecimento, você foi buscar. E realmente eu vejo muito isso você contando do teu pai, né? Que tem essa coisa aguerrida, que foi, desfez, ó, volta para a fazenda, desfaz. Eu gosto muito de perguntar, Rafa, da infância, exatamente porque eu faço essa reflexão dos convidados nossos aqui, sabe? E é muito bonito quando a gente vê que os meus amigos que têm vindo aqui, eu vejo muito essa coisa da família, do pai, da mãe. Nem todo mundo tem uma história linda, maravilhosa, são dificuldades, mas o quanto é importante, né, ter uma representação de alguém que deu aquele, às vezes nem foi o pai e a mãe, pode ter sido alguém que, uma avó, um avô, uma tia, um tio, mas alguém que deu aquele start, né, naquilo que precisava. E quanto que isso é importante para a nossa formação. Então, eu gosto sempre de perguntar, porque eu vejo quem a pessoa se tornou hoje que está aqui, que tá aqui falando comigo. E faz todo sentido. E é muito bonito ver que aproveitou o melhor ali, superou as dificuldades e chegou aí nesse lugar. E aquela menina que assistia a novela com a avó, né? Hoje também deve ter um carro bonito, também morando em Curitiba, ou seja, de certa forma tem um pezinho lá, e chegando no IBDP aí com esse cargo de tanta responsabilidade para essa gestão. E aí que eu quero que você fale, já falei bastante aqui, mas eu quero que você fale. Como é que foi para você receber esse convite? Como é que foi isso sendo trabalhado na sua mente? Eu chego nesse momento, Ju, acho que plena de gratidão, sabe? Porque eu acredito que a gente precisa ter com quem comemorar isso. Hoje, o que eu mais agradeço a Deus é ver minha família reestruturada, no sentido de tranquilidade, né? A gente não fala só da questão financeira. Minha família, eu falo que as dificuldades, elas se viram cada vez mais. Eu tenho uma família muito unida, muito forte. Minha mãe, minhas irmãs, assim, elas são minhas melhores amigas e o meu lugar preferido no mundo é a fazenda, né? Ali, um lugar que a gente sempre quis preservar. Então, graças É a a Deus, mesma a daquela época. mesma daquela época, só que hoje com uma estrutura diferente, minhas irmãs já têm casa lá, assim, é um lugar que a gente realmente é o pouso feliz da gente, né? Então, e com meu pai, com todos os filhos e netos ao redor. Então, e eu chegar nesse momento e poder celebrar com eles é algo que me deixa muito feliz, porque os meus pais estão aqui para ver que eu cuidei deles por muito tempo, da minha família. Eu acho que o meu objetivo maior de vida foi poder ver todos os meus irmãos formados, todos os meus sobrinhos estudando e ter essa minha família unida e com Deus muito no centro de tudo. Então, hoje eu tenho isso. Então, para mim, isso é motivo de muita alegria.
chegar na presidência, na vice-presidência do IBDP, ao lado da Gisele, é algo que me honra demais, porque assim como todos os previdenciaristas, nós temos essa grande admiração. E tenho aprendido muito para um mês, né? Quase um mês de nós assumimos, mas já vínhamos trabalhando um tempinho antes, preparando para isso. E foi um momento de de muita surpresa para mim, gente. O ano passado nós havia, claro, né, já as discussões sobre o futuro do Instituto, e sempre é pensado a melhor forma para o Instituto, o melhor momento para o Instituto, e houve a conversa, né, entre a diretoria, o Conselho Vitalício, e eu estava em Brasília, nós tínhamos escrito alguns enunciados no Conselho da Justiça Federal, ali estava tendo fórum, né, de previdência. Conselho, a jornada de A seguridade. jornada de direito previdenciário, então, de Tá, seguridade. conselho. Uhum. E aí eu tive uns enunciados que foram aprovados e fomos a Brasília para fazer a defesa dos enunciados. E a Gisele, no meio da sessão, a Gisele olhou para mim e fez assim, olha, Rafa, eu vou precisar contar com você. Eu disse, conte comigo, para a vida que precisar, eu estou aqui. Pode contar comigo. Posso contar com você? Eu disse, pode contar comigo. Sem saber nem para quê. Era para contar para a vida, porque assim, a Gisele era da diretoria de atuação judicial no nosso trabalho, assim, eu sou, né, eu falo até hoje em dia, a gente fala que a nossa amizade, ela vem sendo construída, né, assim, cada dia melhor. Mas assim, como para você também, a Gisele estava na diretoria de atuação judicial, a gente estava nas outras diretorias, em outros polos, trabalhando, né? Sim. Então, ok. E depois eu entro na sala com o Savares. Uhum. E o Savares disse alguma coisa minha vice-presidente. Eu digo, Hã? Quê? bem assim. Aí ele olhou para mim e fez, é você, a vice-presidente, a próxima vice-presidente é você. Receber isso. Foi assim que você Foi soube dos assim. Tavares, então. Recebi do Savares, que a Gisela até então disse que ela podia contar comigo para a vida. Mas não falou nada direito. Nada. A gente se cruzou no corredor, no plenário. Aham. E aí eu fui e disse, por isso que a Gisele falou que quer contar comigo. É para ser vice-presidente. Ele disse, é você. Eu disse, eu? Bem surpresa mesmo, eu? Né? E aí depois a gente foi para um restaurante e quando a gente chega, eu desço do carro, ele faz o anúncio assim na mesa com todo mundo, né? Igual ele fez lá no Congresso, né? Porque a impressão que deu lá no Congresso, que ele anunciou, nossa próxima presidente, parece que não estava combinado aquilo, não. Não estava. A gente Porque não sabia. a Gisele estava, eu percebi assim, que a Gisele foi pega até de surpresa, porque todo mundo foi parabenizar nos corredores, e ela estava tipo assim, não era para falar. E, na verdade, ali em Brasília, a conversa era para a formação de uma chapa, mas a gente nunca tem chapa. Né? Tava sempre Sempre que. é por aclamação. Uhum. E aí ele disse: você vai ser a próxima, você vai entrar na chapa com a Gisele. Lá no restaurante. E aí, imediatamente, a Melissa disse: vamos, que o Uber chegou. Eu entrei no Uber. E o Xuxa sempre fala isso, né? Eu entrei no Uber e disse assim: que é isso? O que é que está acontecendo? Gisele disse que me chamou para. Disse que eu queria contar comigo. Savares está dizendo que eu vou ser vice. Aí a Melissa, vai ser você. Na chapa, você vai ser a vice da Gisele. Eu digo, você acha, Diego? Aí você acha, Diego? Eu bem assim, né? Aí ele todas as vezes, você acha, Diego? Eu fico imitando, né, meu jeito. Mas aí foi uma construção, né? Recebi uma ligação linda do Diego Cheruli, assim, sobre a confiança em mim, sobre o momento. Nós somos muito amigos, assim, foi incrível trabalhar com o Diego, 4 anos na diretoria Diego é uma pessoa maravilhosa que fez um trabalho importantíssimo. sensacional, assim. Não, é importantíssimo o trabalho que ele faz e continua fazendo, Um né? dos momentos mais importantes da minha vida no IBDP, Diego me proporcionou. Eu falo que ele me fez realizar um sonho que eu sequer havia sonhado. Todo previdenciarista, a grande sua maioria, é fã do PAIN, né? Uhum. E durante ali a reforma da Previdência, eu fui convidada para uma audiência pública para falar
pelo IBDP, e tive a oportunidade de estar ali junto com o Fábio Souza, com o Paim, com o Diego, e foi um momento incrível. Foi um dia que meu pai pegou o jornal da Câmara e saiu mostrando para a cidade inteira. Ali foi o momento dele, não é? Porque eu estava lá no Senado Federal. Então, é, e foi incrível, assim, né? Uma decisão construída e que me deixou muito feliz. E aí, a partir do momento que depois a Gisele me liga com calma para a gente conversar, foi muito importante, Ju, porque eu ouvi os mesmos propósitos, os mesmos sonhos, é o que a gente sonha para o Instituto. O nosso cuidado é algo muito precioso para todos nós, né? Assim, você faz parte de uma das diretorias que é o coração do Instituto, que é a científica, e a gente sabe o quanto é importante tudo que a gente faz repercute. Nós somos hoje fonte, referência, né, em matéria de previdência para os tribunais, para os jornais, principais veículos de comunicação. E desde então foi uma alegria, porque eu só recebi desejos de sucesso, de boa sorte, de bom trabalho, e ter também algo que eu penso muito, assim, em não ligar para, não ficar preso ao cargo. Eu sempre falo que, independente das posições que nós ocupamos, o que importa é o resultado, é o trabalho, é o que vai gerar de fruto para a sociedade. Nós somos agentes de transformação de previdência social. Então, esse, para mim, é o fruto mais importante. Mas essa gestão 24, 26, assim como tudo que recebemos de magnífico das outras presidentes com as quais tivemos a honra de trabalhar, né, vem focando muito também no associado, um projeto de muita união entre A toda a gente tem, diretoria, entre todos nós, né? Eu, você e todo mundo que acompanha as diretorias. a gente tem visto que de fato, é uma. A gente percebe ali na linha do tempo do IBDP, né, as fases e a necessidade de ter quem estava no comando do navio em cada momento, né? Então, eu percebo que eu não acredito em casualidade, eu acredito em consequências de atos e consequência de propósitos. Então, as coisas, o mundo ele vai girando e a vida ela vai se organizando conforme esses propósitos e esses atos também estão na mesma frequência. E por isso que o grande cuidado com as pessoas que governam o IBDP, vamos dizer assim melhor, que gerenciam o IBDP, tem que estar nessa mesma ressonância. Porque o Instituto, de fato, parece uma coisa piegas a gente falando para quem não conhece, para quem pode ser de outra área que esteja nos ouvindo, ou para quem não entende nada de direito, muito menos do previdenciário. Existem outros institutos que são excelentes, que todos são ótimos, assim, na verdade. Mas me parece que o IBDP ele tem alguma coisa muito forte, porque exatamente por ele ser sem fins lucrativos, né, a gente não ganha remuneração nenhuma para fazer esse trabalho, mas há um comprometimento das pessoas que estão nele em entregar algo que é para a sociedade. Porque quando você fortalece o associado, como é o propósito muito forte que está da Gisele, dessa gestão de vocês, fortalecendo o associado, você fortalece aquele instrumento de justiça social daquele setor e, por consequência, você vai fortalecer o resultado do trabalho dele que vai repercutir para a sociedade. Então, isso é uma bola, é uma coisa tão maravilhosa. E eu sou muito filosófica, né? Para mim, eu adoro filosofar, adoro, né? Eu brinco que Eu a vou minha te lua em dizer, peixes, Ju. mas eu adoro ver, visualizar as coisas e como isso se estende e vai chegar na ponta final, que são as pessoas, né? Então, isso é É, muito lindo. E a gente é, tem esse prazer de estar num local que a gente possa exercer essa vontade de trabalhar e de servir, porque é um serviço. Eu acho que a gente tem esse dever, a gente recebe muita coisa também, né? Porque a gente busca conhecimento e o conhecimento é uma responsabilidade que a gente tem que reportar, né? Devolver. O talento não pode ficar guardado. não pode. E as pessoas têm essa curiosidade, assim, como é essa passagem, né? Eu falo que é muito carinhoso.
e foi muito carinhosa comigo, porque eu recebi de todas as ex-presidentes uma mensagem, né, da Adriane, da Melissa, da Cleci, da Jane e do Savares também. Isso, para mim, o que fica aqui, a mensagem deles para mim ali nós, né, no coração, de às vezes me enxergar de uma forma que sequer eu enxergava dentro do instituto, assim, porque a gente vai trabalhando, né? E você só faz sua parte, você só faz. Da mesma forma, você acredita que tudo vem, há uma recompensa muito grande. Uhum. Olha quantas pessoas nós temos ao nosso redor, que rede de amigos nós temos, né? Eu falo, o maior patrimônio, a maior recompensa são os amigos. E com isso vem network, vem dúvida, você ter os telefones dos professores para tirar É, dúvida. esse lado é Então, mas ótimo. assim, então a mensagem que eu recebi de cada uma das ex-presidentes, do nosso presidente Dilma Savares, dos que foram vice também nas outras gestões, foi muito especial, assim, vou guardar comigo para sempre. E você recebe um filho, como a Adriane diz, né? A gente recebe um filho para ser muito cuidado, muito cuidado. É. Assim, tá cuidando com muito carinho, com Fazendo muitas 20 memórias anos esse boas. ano. Oi? 20 anos de IBDP, um ano repleto de eventos, de comemorações. E a gente volta, a Maria Fernanda à frente da diretoria científica também fazendo um trabalho incrível. Falei para ela esses dias, nós estamos escrevendo a história aí para os próximos 20, 40, 60, 100 anos, com muito firmes, assim, desejos muito concretos de onde queremos chegar. Acredito que vai ser bem especial. 2024, assim, a gente está pensando em 2024, né? Acho que as energias desse ano já estão muito boas, no Tá, modo geral. também acho. Mas eu estou acreditando, assim, a gente vai ter um ano repleto de eventos, repleto de coisas. Vamos nos encontrar em Salvador. Que maravilha. Nossa, vai ser incrível. Eu Vai estou ser esperando demais. muita coisa boa. Vai sim. Esse ano vai ser bom. Eu feliz demais por estar junto aí dessa turma toda boa. Rafa, bom, agora chegou o momento do nosso bate-bola prévio, tá? Tá. O que é o bate-bola prévio? Eu criei algumas relações com expressões do direito previdenciário. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir a expressão, mas não é para explicar o que significa no previdenciário. É para que Sim. você ouça e diga o que isso se reflete na sua vida. Então, por exemplo, você vai pensar, olha, isso para mim significa algo que você já viveu ou algo que você ainda quer viver. Pode ser para você, pode ser para outra pessoa, pode ser para a sociedade. Aí é bem livre, aquilo que chegar no seu coração, tá? Então a primeira expressão é dibnader. Dibnader seria, em tese, algo muito vantajoso tanto para o advogado como para o segurado, porque se a DIB se coincide com a DER, aqueles efeitos financeiros, ela pode ser mais interessante porque traz o quê? Mais honorários para o advogado e porventura também para o segurado também, porque ele vai ter aquela, a não ser que seja uma melhor tese, uma melhor benefício, uma reafirmação dessa DER, tá? Então, o que significaria para você a Dibnader na sua vida ou naquilo que você quiser fazer a correlação? Dibnader na minha vida. Ai, Dibnader é quando. Ai, Ju, que eu tenho a certeza de que eu alcancei o melhor que eu podia ali com o meu trabalho, sabe? Que eu fiz o meu melhor, eu garanti o melhor resultado que poderia, que eu dei o meu melhor e que eu consegui o melhor. Uhum. A tranquilidade e a certeza de que eu fiz o meu melhor e que eu garanti o melhor. Tá, Aí é sempre Dibnader para mim. sempre Dibnader. E quando que o seu INSS trava? O INSS trava toda hora, às vezes acontece, o sistema fica, esses dias estava tudo meio Injustiça, bagunçado. injustiça.
injustiça. Isso seja alguém tratando alguém mal no meio da rua, alguém sendo mal educado, alguém não dando a atenção necessária, trave. Assim, é algo que eu não. Pode ser simples, assim, algo muito simples, mas que eu fico. E principalmente quando a pessoa é vulnerável, quem está do outro lado. Uhum. E a outra expressão, a RMI no teto é o sonho do segurado do RGPS, regime geral, né? Ele quer uma RMI no teto. Qual é a sua RMI no teto? Minha RN no teto é uma viagem, geralmente para os meus lugares nada convencionais, em que eu possa apreciar ali a natureza, prédios históricos, em que eu possa aprender, conhecer pessoas, me conectar com outras pessoas. Eu, uma viagem assim inesperada Para qualquer lugar que seja diferente, não para importa. qualquer lugar. Meus destinos geralmente são bem diferentes assim. Tipo. Eu gosto da trilha, eu gosto da cachoeira, eu gosto do que é cultural, eu gosto de perrengue. Viagem com perrengue mesmo. Então, mochilão, né? O que as pessoas assim. Eu já fiz muitas viagens que eu, eu fico ali ciente de que eu não preciso de muito. Uhum, Isso é para mim assim, sabe? Eu tenho muita, gosto de viagens que me permitam isso, de uhum. que com o pouco eu posso ser feliz. Então, para mim, a RMI no teto talvez seja totalmente controversa com o que eu estou dizendo. Mas isso para mim é o pico da felicidade, ali, é essa percepção ali da simplicidade da felicidade. Seja numa canoa lá no Rio, no Pará, numa voadora que eles chamam, aquele barquinho, né? Ali ou no deserto, no Atacama, eu sou essa pessoa que ali eu tô plena, ali eu tô feliz demais, muito feliz. Me diga uma coisa, você tem algum medo? Eu tenho muito medos, muitos medos. Você pode falar um medo? Trato muito na terapia. Terapia eu recomendo para todo mundo. Eu tenho muito medo de não dizer às pessoas que eu amo o suficiente que eu as amo. Então, eu repito muito isso. E às vezes as pessoas parecem que é algo banal para mim. Mas eu digo muito, eu te amo, muito. E eu abraço muito. E eu falo que eu te amo no meio do nada. Você pode estar falando comigo, ah, tá, eu te amo mais. Então, eu tenho medo de nunca ter sido o suficiente o que eu vivi com aquela pessoa. Então, eu tento ser intensa, eu tento me entregar ao máximo. Às vezes, o Guaraná, né, os meninos de Recife, às vezes falam assim, ah, você não dá atenção pra gente, eu quero me virar em mil, porque quanto mais tempo passa, mais pessoas eu conheço. E eu sou muito, muito, muito feliz com meus amigos. Eu tenho a minha mãe, o meu pai, eu tenho medo de não dizer que te amo o suficiente, eu sempre tenho isso. Estou tratando. Mas eu E tento aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que eu amo. Eu tento, assim. Eu acho que a vida cada vez mais passa tão rápido. Quando pior. se vai alguém, isso causa uma coisa na minha cabeça de eu querer, se eu pudesse, eu fazia, saía revisitando todo mundo ali logo. Né? Eu tenho esse medo. Que nunca seja suficiente, né? E um arrependimento. Você tem algum arrependimento? Hum, um arrependimento. Se não tiver também, não tem problema. Fala que não tem. Às vezes, de me irritar por bobagem. Ter me Hum. irritado algumas vezes na minha vida por bobagem, por coisas insignificantes que não representavam nada e ter gastado. Hoje eu penso muito na minha energia, no que eu vou gastar energia e não e também de procurar entender mais as pessoas, né? Assim, tá? A gente tá, às vezes você se desgasta desnecessariamente, mas o autoconhecimento vai ajudando a gente, né? É, Não me desgastar à toa, assim, jogar energia no que não é tão bom. é.
E uma vaidade, Rafa? Uma vaidade. Ai, deixa eu ver. Não sou tão vaidosa, gente. Não, mas a vaidade, não veja bem, não precisa ser só de. Não, eu não estou dizendo no geral, assim, eu É, não no tenho tantas geral. vaidades, não, assim, não é só, Mas mas algo que você se orgulhe. Veja, não precisa ser num tom pejorativo, assim, mas pode ser uma coisa que você se sim. orgulhe, que você tenha, que você conquistou, que você seja. Ai, eu acredito que os amigos que eu tenho, essa é uma vaidade que eu tenho. Se eu falo isso, que eu sou amiga de todo mundo. Quando fala assim, ah, você conhece o Luciano, é meu amigo. Meu amigo. É meu amiga, minha amiga. Conhece a Ju? É minha amiga. Me orgulho de ter Eu muitos é que sou amigos. orgulhosa de ser amiga da De Bia, muitos independente amigos. de Quando BBB. vem com aquela conversa de conta nos dedos os amigos, eu digo, não, o meu, se eu ligar, ele vai atender. Se eu tiver precisando de alguma coisa, ele vai me ajudar. Então, é uma vaidade que eu tenho, assim, meus amigos. Ah, que lindo. Rafa, agora finaliza dizendo aí quem é a Rafa. A Quem é a Rafa, Rafa, Rafinha, Rafa, Rafaela Cosme, doutora Rafaela Rafaela. Cosme. Rafaela Cosme é uma canceriana muito apaixonada pela vida, às vezes dramática, correspondendo Drama Queen. com muita fé, uma mulher de muita fé, que ninguém chama de Rafaela Cosme, todo mundo só chama de Rafa Rafinha. E que nem eu, E gente, eu não consigo ser respeitada mais, ó. É Ju. é, Ju. É, Como de já muita mudo. fé, apaixonada pela família, muito apaixonada pela família, muito apaixonada pelos amigos, muito apaixonada pela minha trajetória. Alguém que sai para casa de casa para trabalhar todos os dias muito feliz, porque eu amo o que eu faço, assim. Rafaela ama ser advogada previdenciária, ama atender os clientes, amo estar no meu escritório, amo estar com meus amigos. A coisa que eu acho o melhor nessa vida é sorrir. Amo sorrir. Amo sorrir. Gosto muito de viajar. Gosto de fazer, Rafaela gosta de fazer trilhas, Rafaela gosta muito de ouvir música de todos os gêneros, pagode, música popular brasileira, sertanejo, música gospel, ouço muita música diariamente, ouço muito podcast, gosto muito de ler sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre o outro, o seu olhar sobre o outro, olhar sobre a vida. Gosto muito de comer. Bom, também. Sou Hum. comilona, quer me irritar, me deixa com fome. A única coisa que eu fico triste quando eu tô com fome. Ah, amo o IBDP, tá carimbado no meu rosto. Amo estudar, amo fazer pós-graduações, amo. Ai, posso dizer que eu estou chegando numa fase da vida, assim, também, que tudo tem um significado muito intenso para mim, sabe, Ju? Tudo é muito importante, tudo é muito valoroso. Tudo precisa ser percebido, assim. Estou muito sensível para a vida, no sentido de aproveitar, sabe? Sei. E a gente precisa agarrar realmente a vida aqui, né? Tomar posse desse presente que a gente tem. E é linda, né? A vida é muito linda, assim. Sobre qualquer situação, eu falo às vezes, sobre qualquer situação que você esteja, há sempre algo bom para comemorar naquele dia. Eu penso assim também. Rafinha, olha, foi assim uma emoção receber você aqui. E você sabe que antes disso a gente tem que falar qual que é a música que você escolheu, que vai representar um pouco disso tudo que você falou, que você quer que as pessoas ouçam e lembrem de você, lembram dessa sua história tão bonita, porque você, assim, de fato, é um exemplo de perseverança, de busca pelo seu objetivo, de realização do seu sonho, um sonho de menina. É muito bonito isso. Um dia eu acho que você tem que escrever sobre isso,
porque essas coisas, essas histórias inspiram, né? Inspiram muitas pessoas que talvez estejam aqui nos ouvindo e estão pensando assim, puxa, lembrei que eu também tinha esse sonho. A Maria Fernanda contou para nós aqui que ela se inspirava na Jane, que ela nunca imaginou, e assim, tantas outras histórias que a gente ouve das pessoas, porque as histórias das pessoas, eu acho que são a parte melhor da vida, é você trocar experiências. Eu sou muito feliz de poder estar aqui como uma interlocutora de passagem às ideias de vocês, mas que eu aprendo muito com cada um que chega aqui, sabe? Eu gosto também muito de ouvir as pessoas, e você foi uma grata surpresa, porque eu já sabia da sua essência, mas eu não sabia de alguns detalhes aí da sua vida que me trazem ainda mais admiração por você, viu? Parabéns mesmo, por tudo que você tem buscado, e ainda tem muito chão pela frente, porque você está só começando agora essa trajetória. E aí fala, qual que é a música que você escolheu? Bem, a música que semanalmente eu ouço em momentos bons e momentos não tão bons, né? A música Brincar de Viver, na voz de Maria Bethânia. Ela, para mim, é uma grande lição de vida, né? Assim, que ela traz para a gente sobre recomeço, sobre força, sobre coragem, sobre a arte de sorrir toda vez. Toda vez que o mundo diz não. Então, assim, essa Eu música desejo amar todos que buscar pelo meu caminho, uma coisa assim, né? Todos que entrarem pelo meu caminho, como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. É. E eu acredito que essa força, essa coragem que a gente tem que ter diante da vida, um olhar mais generoso com nós mesmos, né? Assim, a gente se cobra demais, né? A gente se espelha. Eu tenho muita preocupação com quem olha o outro e não valoriza a sua trajetória. Você é gigante, não se compare, né? Eu digo muito isso assim. E toda vez que o mundo te disser não, você vai ter uma porta, vai ter uma porta aberta, vai ter uma janela aberta. E quando, mesmo que às vezes você não consiga enxergar, tem uma mão para te puxar e tem alguém para te dar a mão. Isso é o mais importante da vida, né? Assim, você estar atento ao caminho. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, passei muito tempo caminhando sozinha e o caminho me ensinou muito isso. Assim, há sempre algo no próximo passo que você vai dar. Então, levante, ande, caminhe e sorria todas as vezes que o mundo te disser não. É isso aí. Você sabe que essa música também é um pouco minha, viu? Eu tenho ela também na minha playlist, inclusive no computador. Toda vez que eu tô, às vezes, aqui, eu ponho ela. Rafa, maravilhoso, minha amiga. Então, é bom que eu posso chamar você de amiga. Desde o começo a gente se conectou, mesmo com tanta distância, né? Mas a gente sempre está perto, e é um prazer mais uma vez ter recebido você aqui. Mais uma vez, obrigada. Que a gente possa aí caminhar juntas aí com nossos trabalhos de IBDP, e com muito sucesso para vocês, para toda a equipe do IBDP, para você na sua vida pessoal aí, que você seja cada vez mais feliz e sorridente, podendo dizer para todo mundo que ama. Tá bom? Você falou ali do finalzinho da música, né, que ele fala, né, como eu sou feliz, quero ver feliz quem andar comigo. E vem, né, vem ser feliz Vem também. ser feliz também, é isso aí, é isso aí. Obrigada, Um Ju. beijo muito grande, Rafa, para você que ficou aqui até agora. A gente está. Eu não sou lá uma grande vídeo podcaster, mas a gente está aprendendo. O objetivo é levar aqui um pouco das histórias. Obrigada para quem ficou até agora e até uma próxima. Beijos. Podcast Educaprev, série Alma Previdenciária.
com Juliane Penteado.